aí. Se tiver alguma pergunta, eu acho que você não vai ter nem pergunta para fazer, porque eu acho que ele trouxe todas as respostas. Ele se preparou aqui para poder fazer uma prestação de conta aqui das coisas que estão sendo feitas. E vocês fiquem aí prestando atenção, porque é do interesse de todos vocês, né? De toda a população aqui de São Sebastião do Puraís. Querido vereador, seja bem-vindo aos estudos da UFM. É uma honra ter o senhor mais uma vez aqui com a gente. Tá? Bom dia, Sandrinha. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. Como a gente estava falando ali nos bastidores, eu me surpreendo com a quantidade de pessoas que gravam o áudio. Ó, bicho, eu estou ouvindo aqui a Sandrinha e tal. A gente fica feliz e lisonjeado, né? Ô, querido vereador, eu queria pedir para o senhor aqui, como a gente está com uma relaçãozinha aqui, para a gente ir fazendo passo a passo, né? Para poder o senhor ir falando um pouco de cada coisa aqui sobre os trabalhos feitos. Em primeiro lugar, os trabalhos feitos pela Comissão de Defesa dos Animais. Como é que está encaminhando, como é que as coisas estão andando nessa área da Comissão de Defesa dos Animais? Fala um pouco para a gente sobre isso. Sandrinha, eu penso que nós com 10 vereadores, se cada um pegar numa bandeira firme, né, numa lacuna que a gente tem em São Sebastião do Paraíso, a gente consegue resolver todos os problemas, né? A causa animal, ela é um problema crônico da nossa cidade, né? Quantos abandonos. E é triste porque, por mais que a gente faça, institua políticas públicas, por mais que a gente corra atrás com todos os projetos, a gente vai confrontar, a gente vai bater de frente com a falta de conscientização das pessoas. Sim. Que abandonam os animais, né? Que fazem maus tratos, né? Então, essa comissão, hoje, ela está presidida pelo vereador Marcão, meu parceiro na causa animal, bem atuante, sabe? Eu pego, quando eu me proponho a estar em uma comissão, eu faço o possível para ser bem proativo, bem atuante. Então, a gente faz o estudo da matéria, o que está aqui faltando em Paraíso, né? E corre atrás. A gente tem uns programas de esterilização, né, para o controle populacional de animais. Sim. A gente está correndo também pela situação do abandono de animais, né, da falta de responsabilidade dos animais de grande porte. E ela funciona, Sandrinha, como uma tríade, sabe? O meio ambiente, a causa animal e a saúde humana, elas têm que estar equilibradas, elas estão totalmente interligadas. Então, esse equilíbrio que vai fazer, né, o bem-estar da nossa população nesse viés. O que o senhor está falando é que é necessária uma parceria da população para poder ajudar, né? Cada um de um lado, né? Isso. Vocês fazendo politicamente aquilo que é certo. Exatamente. E a população ajudando naquilo que vocês estão fazendo. É uma parceria de mão dupla, sim, né? Por exemplo, nesses 2 anos, a gente pode dizer que dos 853 municípios mineiros, Paraíso foi o que mais deu atenção pela causa animal. E não adianta nada, como a gente fez 5.000 castrações, a gente faz 5.000 castrações, as pessoas vão e abandonam 1.000 animais nas ruas, né? Sim. Sem esterilizar. Eles vão procriar, né? E o abandono iminente na cidade, risco aí para os motociclistas que estão nas vias, às vezes um cachorrinho atravessa, sem contar, né, possibilidades de doenças, né? Tem doenças terríveis como parvovirose, sinomose, né? Então, a situação é séria e, infelizmente, tem muitas pessoas que pensam de uma forma rasa, de uma forma ignorante. Vai fazer só pelos animais. Então, enquanto a pessoa não entender sim, que é uma tríade, que tem que, exatamente, que tem que estar ali todas alinhadas, né? É o zoonose, é o meio ambiente. Você vê que numa comissão só, um vereador que se propõe realmente a trabalhar, que tem um entendimento do que ele faz dentro da política, ele pega ali o zoonose, né, que trata, além da questão dos animais, a questão da dengue, a questão, né, das arboviroses, o meio ambiente, né, o bem-estar para a população através do meio ambiente. Então é bastante trabalho que a gente tem na Comissão de Defesa dos Animais. Vereador, me diga uma coisa, por exemplo, vamos supor, me vê uma situação assim, se a pessoa tem um cachorro e às vezes, sei lá, por qualquer motivo, ela não quer mais ter esse cachorro. Esse é o grande problema, viu, Sandrinha? A pessoa, antes de ter o bichinho, ela tem que ver se ela tem condições financeiras, se ela tem espaço na casa dela, porque o animal, ele é um ser senciente, né? Ele sente as mesmas coisas que a gente. Sim.
Então, ele acaba se tornando um ente da família. Então, a pessoa tem que ter a responsabilidade muito grande, porque é o que eu mais recebo de constante. A pessoa às vezes está na zona rural e fala: oi, Biju, eu tô mudando para Paraíso, para a cidade, eu tenho 7 animais, eu não vou querer mais. Será que essa pessoa não pensa que o bichinho tem um sentimento por ela, né? Sim. E vai abandonar como se fosse um objeto? Hoje a nossa legislação ela já prevê que os animais eles não podem ser tratados, eles não são objeto, né? Sim. Então, esse é o maior problema que a gente confronta, a questão do abandono, a questão da pessoa não querer mais os animais. E falando assim de uma forma até um pouco jocosa, nem se eu encarnasse o São Francisco, né, eu conseguiria resolver se a pessoa não ajudar. Então, a conscientização antes de tudo, responsabilidade, não pode ter o bichinho. Em algum momento você acha que você vai ter que mudar de residência, que não vai ter o espaço para você levar ele, é melhor que não tenha. No caso da pessoa querer se desfazer, não tem o que fazer. A gente tem o nosso abrigo, só que ele já está... superlotado. Exatamente. Temos a possibilidade da construção de um novo, mas as pessoas têm que entender que um abrigo, que um canil, que uma ONG, não são dispositivos para você descartar animais, né? Eles ficam ali sem uma expectativa de vida, dependendo de um outro adotante. Imagina a cabecinha desse animal como fica... a partir do momento que você abandona, ele vai ter que ter um outro dono, vai saber se esse dono abandona. É aí que ocasiona, às vezes, um cão agressivo, entendeu? Então, é todo um histórico, né? Então, a melhor coisa que a pessoa tem que fazer é, se ela tem esse pensamento, um dia eu posso abandonar, é melhor não ter o animal. Sim, agir com responsabilidade. Exatamente. Aí aqui o segundo tópico, a primeira mutirão gratuito de vacinação polivalente para cães. Isso, esse é uma situação que até me orgulho muito, né? Foi, eu acho que um divisor de águas, juntamente com o meu parceiro, né? Que eu considero um irmão mais velho, já cravei isso, né? Que é o Marcão, junto com o deputado Noraldino, que é da Causa Animal, né? Nosso deputado estadual, a ONG Ajuda. Nós conseguimos fazer, ainda de uma forma limitada, o primeiro mutirão de vacina polivalente, Sandrinha. Essa vacina, ela é para a gente erradicar doenças como parvovirose, sinomose, coronavirose, são doenças terríveis, sabe? Sim. E altamente infecciosas, transmitem com muita facilidade, sabe? Por secreção. E a gente conseguiu instituir nosso primeiro mutirão, a gente conseguiu vacinar aproximadamente 2.000 cães. Cada vacina, para você ter ideia, ela custa em torno de R$90, R$100, e a gente conseguiu de forma gratuita. Eu olho para trás, Sandrinha, até porque nenhum parlamentar fez isso e a gente se sente orgulhoso, né? Claro, a gente está fazendo algo que ninguém fez, né? Que faz a diferença de forma gratuita e para a saúde animal e para a saúde humana, né? Sim. Que livra dessas doenças terríveis. É verdade. O projeto de lei contra o sacrifício de cães. Esse está dando o que falar, viu, Sandrinha? Infelizmente, a gente tem que lidar, né? Isso em qualquer instituição, com vários tipos de cabeça, né? Sim. E às vezes as pessoas que tratam com a gente de uma forma até ignorante, talvez por a questão de evolução, né? Que ainda não conseguiu essa evolução, sabe? É uma falha até cognitiva mesmo, sabe? O projeto, hoje, temos 2 dispositivos terríveis na cidade. Um eu já consegui, graças a Deus, a suprimir. Eles usavam o artifício de sacrifício para o controle populacional de animais. Ou seja, eu estava vindo aqui para a rádio, tinha 2 cachorrinhos andando. São cães comunitários, você vê que eles estão gordinhos e tal. As pessoas são muito generosas, eles colocam água, colocam comida. E anteriormente era possível, através de lei, você exterminar esses cachorros. Tá com muito cachorro na rua, leva e aplica a eutanásia. Hoje a nossa legislação ela já não permite, né? Sim. Até porque é uma maneira muito desumana de tratar essa situação, visto que a gente traz projetos de castração. Sim. Né? Então eu consegui suprimir esse dispositivo, né? Até porque a gente faz a forma humanizada, né? A castração, a esterilização. Isso quer dizer que não existe? Anteriormente, né, tinha essa ignorância, sabe?
tinha essa cabeça, né, terrível de achar que tinha o direito de exterminar outro ser, né, outro ser vivente. Agora a polêmica é sobre sacrifício de animais considerados de raça agressiva, como Pitbull, Rottweiler, pastor alemão. E como eu te falei no começo, a pessoa, o tutor, tem que ter responsabilidade muito grande até no trato com esses cachorrinhos. O cachorrinho, ele não tem culpa. Você tem um pitbull, você já começa mutilando, que eles acham que fica bonito, vou cortar a orelha. Aí corta a orelha do pitbull, não sei se você já viu, né? Já. Corta o rabinho, né? Bate no cachorro. E por quê? Porque são raças imponentes e a pessoa acha que ela tá com a arma na mão. E o cachorro, ele não é uma arma, né? Ele tem, se você, a partir do momento que você traz ele para a família, ele vira um ente da família. E aí abre precedentes, dá uma denotação de que essas raças elas têm que ser exterminadas, como se fosse um genocídio mesmo. Então, para que não haja essa possibilidade, eu estou suprimindo esse artigo. E infelizmente, na questão que eu te falei de falha cognitiva, alguns companheiros lá acham que tem que exterminar. A gente tem que entender, mas eu não vou aceitar, estando na defesa dos animais, companheiros que são favoráveis ao sacrifício de animais em nenhuma situação, sabe? Sim. É o que eu sempre falo, algumas pessoas, elas vão envelhecendo e vão adquirindo experiências, vão adquirindo conhecimentos e ensinam as coisas. Outras pessoas vão envelhecendo e apenas acumulam ignorância. Tristemente. E eu fazer aqui uma observação, vereador, em questão essa nós já tivemos em casa lá em Brasília o pitbull, e meu filho dizia assim: mãe, o pitbull ele se torna violento se o dono ensinar ele a instigar ele a ser violento. Exatamente, Sandrinha. A raça do animal não determina o comportamento. O que vai determinar esse fator é o amor que você dispõe para o animal, né? Então, é muito errônea essa parte de falar o animal virou uma fera, tal, não pode ser tratado assim. Hoje temos formas técnicas com adestrador, com veterinário, de poder ressocializar esses animais na nossa comunidade, sabe? Eles então agem conforme são tratados. Exatamente, né? Então não há motivo, sabe? E tipo assim, se o cão for agressivo, estiver na rua e não tiver tutor e não tiver reabilitação, um juiz, ele não precisa de uma lei, de um vereador, sabe? Então as pessoas às vezes querem falar, parece que quer dispensar o ódio, sabe? Tem que matar mesmo, esse negócio de matar, Sim, sabe? sim. Então, essa é a minha intenção, não abrir precedente para de uma forma errônea. Por exemplo, eu tenho um Rottweiler super dócil em casa. De repente, ele escapa por um descuido meu, a responsabilidade é minha, eu que sou o tutor dele, e morde uma pessoa. Posso abrir precedente para exterminar um animal que normalmente é dócil, que por algum motivo ali, né, atacou alguém. Então tem que responsabilizar o tutor tem que receber as devidas sanções, as devidas multas, né? E o princípio de tudo aqui, nossas leis de prevenção, elas já regem que você tem que usar a focinheira de forma obrigatória. Tem pessoas no nosso complexo de lazer de São Januário, por exemplo, que vão caminhando com o seu pitbull sem focinheira. De repente vem um cachorro comunitário, um vira-latinha, avança nesse pitbull, dá aquela desinteligência, pode até matar o outro cachorro de uma raça um pouco inferior relacionada à sua imponência, e aí a tragédia é feita, ou morder uma criança. Então, qual que você acha mais fácil, Sandrinha, se me permite essa pergunta? Fazer o uso da focinheira ou sacrificar um cachorro? Sim, a focinheira. Não é a prevenção, né? Então, claro. é para isso que eu luto aqui em Paraíso. Todos os meus projetos, toda a minha luta é por evolução. Sim. Ótimo, vereador. Aí tem aqui também sobre o trabalho, sobre a demanda de animais de grande porte solto nas vias. É um pouco do que o senhor falou agora também, né? Esse Sandra, todas as situações relacionadas com os animais, faz há 2 semanas atrás um motociclista levando a dignidade para sua família, fazendo entrega de lanches em uma rua onde não tinha iluminação, estava acelerando sua moto para chegar no tempo certo, porque é cobrado o tempo certo. Sim. Ele bateu em um cavalo
estraçalhou todo o cavalo, esse motociclista perdeu toda a frente da moto, ele caiu no chão, se machucou, ficou sem trabalhar, ele tinha filhinha, nada segura um trabalhador autônomo. Sim. Então a gente tem que responsabilizar esses proprietários também pelos animais de grande porte. Sim. Hoje a cidade está parecendo um curral a céu aberto mesmo, Sim, sabe, Sandra? sei. Não sei se você já pôde observar em algum lugar cavalos, Sim, vacas, sim, né? já. Então a gente precisa disciplinar essa parte aí. Isso envolve a demanda dos animais silvestres em Paraíso? Também? Os animais silvestres, Sandrinha, vou dar um outro exemplo que aconteceu há pouco tempo. Nós temos aqui a nossa pracinha São José. E pela escassez de alimentos, esses animais silvestres, eles estão migrando aqui para a cidade. E infelizmente, até por uma falta de conscientização das pessoas, por uma falta de estudo, por uma falta de tato do poder público, de poder estar instruindo melhor essas pessoas sobre os animais, eles estavam achando bonito os saguis, aqueles macaquinhos pequenininhos que tem uma jubinha, sabe? Subindo nas árvores, descendo das árvores, aí eles dando banana. Os animais silvestres, eles podem ali ter contraído alguma doença e transmitir, como raiva. Sim. A febre amarela é proveniente dos macacos, né? Então, a situação é bem preocupante. E esses macaquinhos que migraram para essa pracinha, pela escassez de alimento e de árvores com copas maiores, eles estão subindo na fiação. E subindo na fiação, eles tomam um choque, né? Choque elétrico, e caem no chão, vão atravessar as ruas, são atropelados, pode ter o risco de morder uma pessoa, sabe? Há pouco tempo, com a queimada lá no Parque da Serrinha, veio um lobo-guará que ele está em extinção. Raposa, teve uma raposa que subiu na escola aqui de Paraíso, numa escola municipal. Então eu tô correndo junto com a polícia ambiental, Sandrinha, mas você sabe que eu fiquei até com um pouco de pena do pessoal, eles estão totalmente sem estruturação. Sim. A polícia ambiental, para fazer um resgate, ela precisa de um veículo. Eles não têm veículo, não tem a jaulinha adequada para poder estar fazendo o resgate desses animais, né? Não tem nada. E aqui a gente precisa de um CETAS. O que é o CETAS? É um centro especializado de triagem desses animais. E o mais próximo daqui, para você ter ideia, é em Divinópolis, 300 quilômetros daqui. Então, enquanto os políticos do alto escalão não se preocuparem com a nossa fauna, com a nossa flora e não dar a devida atenção, vai passar na inércia e os problemas vão só agravando. Hoje, vou te fazer uma outra pergunta, que é legal esse papo descontraído, mas Sim. Hoje o que é comum quando uma cobra invade a residência de uma pessoa? Ela vai lá, dá uma porretada, né? Então é muita coisa errada, sabe? A gente precisa desses CETAS, a gente precisa estruturar a nossa polícia ambiental, que é a nossa sede aqui em Paços. E tudo isso eu tô correndo e você vê que já abrange mais a região, né? Além de Paraíso, a nossa região. Com certeza. E a cidade está cada vez mais crescendo, precisa disso, juntamente com a cidade, com essa expansão, ela cresce em todas as áreas. A gente entende, Sandrinha, que o egoísmo é do ser humano, né? A vaidade, a ganância, porque nós que estamos invadindo a área dos animais, né? Sim. E os animais, eles foram deixados por Deus, né, para brilhantar o nosso mundo. A gente tem que ter esse discernimento, né? A gente, poxa, estamos invadindo a área dos animais. Ele chegou na minha casa, eu vou matar. Sabe, eu tento o tempo todo, dentro dessa bandeira que eu seguro da causa animal, de orientar as pessoas, de informar, para ver se a gente consegue fazer uma cidade melhor. Certo. Agora vamos aqui para a questão das queimadas, né? O projeto que proíbe queimadas como forma de limpeza de terrenos. Esse projeto, muito bacana, Sandrinha, você vê que a gente está lidando em todas as situações com uma omissão de 200 anos, né? Como eu te disse, eu priorizo a possibilidade de projetos de evolução. O que acontece na nossa cidade hoje? Sem contar as queimadas criminosas, os incêndios criminosos que eles fazem, como eu relatei aqui do Parque da Serrinha, hoje na limpeza do terreno, o que a nossa legislação ela prevê? Que a limpeza desse terreno, a manutenção, ela deve ser feita com capina ou roçagem, seja ela manual ou seja ela mecânica.
todo proprietário do seu terreno ele tem que ter a responsabilidade da limpeza. Só que o que ele está fazendo com o jeitinho brasileiro, esse estereótipo que não é nada legal, né? Falando aí da nossa nação, né? Jeitinho brasileiro. Eles ateiam um herbicida, jogam um herbicida no terreno, o mato continua alto, continua o terreno sujo, aí eles chegam lá e ateiam fogo. Esse dispositivo de você atear fogo como manutenção, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar as nossas unidades de saúde, a nossa UPA, porque vem aí todo um agravo dos problemas respiratórios da população, principalmente uma pessoa mais idosa, uma criança, pessoa que tem bronquiolite, sabe? A gente acabou de passar por um surto, estamos passando aí por um surto de dengue, né? E aí, ao invés das pessoas pensarem no próximo, não, aí tem um fogo para prejudicar o nosso meio ambiente, a fiação elétrica, esse agravo na saúde. O vento vem, espalha. Exatamente, espalha. A dona de casa ali lavou a sua roupa, vai toda aquela foligem para o quintal, você acaba tendo que desperdiçar água potável para lavar. Então eu coloquei mais esse artigo da nossa lei para que a nossa fiscalização ela venha a punir com as sanções de meio ambiente a pessoa que atear fogo. É proibido, entendeu? Aí vai da conscientização, como eu falei também no começo. Nenhuma política pública, nenhuma lei, ela vai ser eficiente se a população também não se conscientizar. Não precisaria nem de lei, né, Sandrinha? Sim, claro. Imagina, você vai atear fogo num terreno pensando assim, nossa, eu vou prejudicar aquela senhora que mora ali do lado, né, que já está idosinha e tal, mas infelizmente algumas pessoas elas pregam o amor ao próximo, mas na prática isso não existe, sabe? É obsoleto mesmo. Eu tenho uma experiência que eu vivi ali morando aqui na Portal dos Ipês, em que eu morava numa casa que dos dois lados eram terrenos baldios. Bastante mato lá. Bastante mato. E um dia de madrugada acordei tinha um rato dentro de casa. Meu Deus. Eu tenho o maior cuidado com lixo. Ele se afugentou às vezes? Eu não sei nem como ele entrou, nem como ele saiu, porque no dia da minha mudança eu fiquei tão desesperado que eu resolvi mudar. Rato, né? O povo sofre muito com os animais. Se você faz essa prática da queimada como limpeza do seu terreno, tem mais esse problema ainda, né? Você fez um bom adentro dos animais invadirem as residências, eles vão querer se afugentar. Sim. Cobra, escorpião, aranha, todos os animais peçonhentos, o rato, ele vai tentar se afugentar num local que é limpo, né? E aí eu conversando com a proprietária, ela disse assim, Sandra, não adianta, porque aqui é tudo gente importante, a gente denuncia mesmo que nada. Aí a gente não acredita. Aí eu disse, não, então é melhor eu sair daí. Fui embora no apartamento. A gente fica sem entender, né? O porquê da inoperância da pessoa não ser punida. É o que você está falando. É necessária essa punição. É uma conscientização. Eu penso o seguinte, a pessoa que tem um poder aquisitivo maior, que compra esses terrenos e deixa uma pessoa que tem uma situação financeira mais humilde a mercê, refém desses animais peçonhentos, ilhada em volta de um monte de terreno, que às vezes a pessoa compra e não tem intenção em fazer nada, em edificar nada. Sim. Mas ela, vou comprar esses terrenos, com o passar do tempo vai valorizar aquele bairro, eu vendo e ganho mais. A pessoa só está pensando em si própria, né? É uma ganância no termo do mal mesmo, sabe? Muito individualista, né? Agora, projeto de multa mais severa para quem não limpa seu terreno, que é sobre isso, né? Aí, já vem um complemento, Sandra. O que acontece? Voltando aí às pessoas que têm um poder aquisitivo maior, parece que a impressão que eu tenho é que eles gostam de pisar na garganta do menos favorecido, sabe? O status mesmo, empina o nariz e não olha para baixo, sabe? Essas pessoas até mereciam aprender alguma coisa, sabe? Se não aprende no amor, tem que aprender pela dor. Algumas pessoas tiram sarro, sabe? Eu presenciei isso na nossa vigilância. Eu estou constantemente acompanhando o trabalho dos meninos, que é muito bem feito, por sinal. E o rapaz, além de ter tratado mal uma mulher, ele debochou do valor da multa. Eu prefiro pagar isso daí, eu moro em outra cidade, eu tenho uns 3, 4 terrenos aqui, eu pago essa porcaria aí, sabe? É revoltante. Revoltante. Aí eu olhando, observando aquilo, eu falei, você quer saber de uma coisa? Você tá achando que a sanção é branda? Dentro das minhas atribuições eu vou dar uma multa mais severa. E eu dobrei o valor da multa, sabe? Excelente. Hoje o valor da multa ele é 1% sobre o VRM, né, que é o valor de referência do município, que hoje está em
235 metros quadrados, eu dupliquei, Sim. sabe? Não precisava de nada disso, eu retorno, Sim, né, a claro. palavra anterior que eu disse, mas infelizmente se a gente, com leis não está funcionando, Sim. imagina sem elas, né? Se conscientizar, então vai Exatamente. da falta de conscientização. Exatamente. Certíssimo. Esse item agora eu achei fantástico, cobrança das calçadas irregulares da cidade. Eu sempre que passo, às vezes eu vejo que tem muito aqui, né? Sim. E às vezes você vê pessoas bem de idade, com muita dificuldade, Sim. e pensam assim, meu Deus, se uma senhora dessa cai numa calçada dessa, quebra um fêmur, quebra uma coluna, quebra qualquer coisa, né? Eu sempre penso nas pessoas que têm uma situação mais vulnerável, né? Sim. E eu tenho um grande apreço para essas pessoas que chegam a uma determinada idade, que passa por tanta coisa na vida, e a gente tem que ter o devido respeito por essas senhoras, Sim. sabe? Por esses idosos. E infelizmente depois eles se tornam, na cabeça de algumas pessoas ignorantes, descartáveis na sociedade. E eles têm o direito que a gente tem de fazer uma caminhada, de ir na casa da comadre, né? E as calçadas daqui, elas são horríveis. Hoje a nossa legislação, também o nosso Código de Obras, ele prevê que a responsabilidade da calçada é do proprietário do imóvel que está à frente. E hoje, para você ter uma ideia, eles cortam a árvore e deixam um toco. Imagina uma senhora que tem morosidade de andar ou que tem uma dificuldade para levantar a perna, né? Ela vai, tropeça, quebra um fêmur. Uma fratura no fêmur, para recuperar, meu Deus do céu, e se você for mais idoso, a recuperação é mais lenta ainda. Então eu estou cobrando do nosso setor, da nossa Secretaria de Urbanismo, para que se faça a cobrança dessas calçadas do proprietário. É outra falta de empatia também, Sandrinha. Não precisa falar. Se você tem um buraco na tua calçada, passa uma massinha de cimento, deixa regular, porque é utopia a gente cobrar uma padronização. Sim, a nossa cidade, ela tem 200 anos de existência, mais de 200 anos. Ela cresceu de uma forma meio que desordenada, né? Sem um plano diretor, né? A gente está regularizando as situações agora, né? Com um pouco mais de ciência, né? Sim. Mas a gente tem que cobrar. São duas coisas no Código de Obras que a gente precisa cobrar, Sandrinha. A regularização dessas calçadas, pelo menos a manutenção para que não ofereça risco para a integridade física dessas pessoas, e o muro. Sim. Hoje, nossa lei, ela prevê que você tem que fazer um muro de 1,80 m se você tiver o seu terreno. E, infelizmente, ainda não é cobrada essa fiscalização. Aí eu entro com pulso firme, fazendo valer minhas atribuições e cobrando por essa demanda. Agora temos aqui a cobrança do acesso na rodovia no trecho do atacado ABC. Essa foi uma última, foi até ontem, na sessão da Câmara. Vamos aí passando de quase um ano aí com o atacado. A gente fica muito feliz, né? A gente abriu os braços mesmo para vir, né, esse desenvolvimento econômico, para gerar emprego, para gerar competitividade, porque às vezes as pessoas, mas o atacado é muito bom. Você muda a estrutura de preços de toda uma cidade. Sim, com Porém, certeza. a falha que eu acho que foi assim, que deveria ser um artifício crucial para o fechamento do acordo para a chegada, para a instalação desse atacado, que é a acessibilidade, Sandrinho. Hoje na rodovia não tem acessibilidade, eles colocaram uns cones, e esses cones, até pela velocidade que outros carros vêm, né, aí venta a velocidade, o cone cai no chão. Imagina no intempéries, numa chuva, que a pessoa, à noite, que a pessoa não está vendo esse cone, uma hora vai acontecer uma tragédia lá. Por esse motivo eu estou cobrando por prevenção, cobrando para que corram atrás, o executivo notifique o atacado, que cobrem a concessionária, mas em primeiro lugar, antes de gerar emprego, antes de gerar competitividade de preço, segurança para nossas famílias. A Júlia Roberta está aqui dizendo assim: obrigado, vereador, por nos ajudar com os animais e pela preocupação com a população em geral. É Júlia? Júlia Roberta, ela é esposa do Luciano Fininho, do Carlos Fininho. Um beijão, Júlia. Beijão para a família aí. Muito querida ela. Trabalhos pela Comissão de Defesa dos Animais. Isso aqui não sei se já... Esse falamos. Já falamos, né? E o primeiro mutirão gratuito de vacinação, polivalentes para cães, já falamos. Projeto
contra a lei, já falamos, de sacrifício de cães. Falamos bastante coisa hoje, hein, Sandrinha? Deu para Você secar a goela e tirar o atraso. Eu fico triste quando eu não venho aqui, quando eu fico muito tempo sem vir aqui. Ficar próximo à sua presença, você transmite uma paz, eu fico feliz quando você me chama. E você sabe que aqui está sempre à sua disposição. Fico muito feliz, Sandrinha. Nossa, aqui é muito gostoso mesmo, a gente se sente à vontade. A intenção é essa. Afinal de contas, a gente tem que valorizar as nossas autoridades, né? Para poder a gente ter uma cidade melhor. E eu fico muito feliz de receber vocês aqui. Projeto de lei contra o sacrifício de cães, trabalho sobre a demanda de animais de grande porte solto, demanda, se tiver... Deixa eu ver aqui mais algum projeto de multa. Projeto de multas mais severas para quem não limpa seu terreno, já falamos. Também. Cobrança das calçadas, acesso da rodovia também. Córrego do bairro João 23. Esse também é um problema crônico, Sandrinha, essa situação do córrego, sabe? Penso que o dinheiro nunca pode falar mais alto do que a dignidade das famílias. Eu tenho 38 anos e desde que eu me entendo por gente, temos esse problema desse descarte irregular desses metais pesados nesse córrego, sabe? Além do mau cheiro, a gente não sabe até onde essa incidência de câncer que tem na nossa cidade pode ser proveniente também dessas situações, né? Eu até faço um adentro que eu acho que a nossa saúde, o nosso órgão executivo deveria abrir para universidades para fazer uma pesquisa, se tem alguma coisa a ver com exatamente com alguma toxina de alimento ou vem proveniente desses resíduos descartados nas nossas águas aqui. A situação é que o pessoal do bairro João 23 sofre demais. Imagina você almoçar com aquele cheiro putrefato, sabe? Sim. Isso é saneamento básico. E o empreendimento que já levou sanção, que já foi embargado várias vezes, insiste ainda em jogar esses rejeitos lá. A gente tinha que recuperar esse córrego, ou se não é possível, né? Eu acho que tinha que desapropriar aquele bairro e abrir um outro bairro só para aquela comunidade, sabe? Dar dignidade, eles sofrem demais. Isso é inadmissível, sabe? A gente tem um órgão maior que é a FEAM, né, que trata do meio ambiente. Eu não sei o que está dormindo. Volto a falar dos nossos órgãos, da política, os nossos órgãos maiores, né, a política do alto escalão, que deveria se preocupar mais com o meio ambiente. Sim. Porque a nossa casa é o nosso planeta, né? Sim, e você vê tanta coisa errada, né? Tanta pessoa que não dá a mínima, né? Para os animais, para a nossa fauna, para a nossa flora. Então, é uma situação que, pelo menos aqui, no âmbito de Paraíso, eu tenho corrido bastante atrás, sabe? Sim. E esse caso desse córrego, não só na João 23, mas passa pelo Belvedere, passa pelo Cidade Industrial, que acho que a gente até tem uma demandinha da Cidade Industrial para falar também. Então, é a dignidade para as famílias, sabe, Sandrinha? Também fica o habitat para escorpiões, para pernilongos, para mosquito da dengue, sabe? É um inferno quem mora nesse local, é um devido umbral mesmo, e estou correndo atrás para que a gente consiga extirpar de vez essa situação no nosso Paraíso. Sim, maravilha, vereador. O nosso querido Luciano, ele dá parabéns aqui pelo programa, pela entrevista e por essa gestão paraisense, está de parabéns. Obrigado, Luciano. E uma das coisas que você está falando, eu acho assim, o que é muito vantajoso as pessoas ficarem ligadas e atentas à entrevista, porque esse é o melhor filtro que a pessoa pode ter de um político comprometido. Exatamente. Com a cidade, né? Eu penso assim, Sandrinha, a nossa cidade, e esse pão e circo, a política que fideliza com assistencialismo, pegando ali na sua escassez de recurso, né? Ela vem desde a época dos romanos, sabe? Sim. Esse pão e circo, né? Vou fidelizar, tornar a pessoa refém de uma situação, fazer um curral eleitoral por voto. Mas aí depois 4 anos você pode amargar aí 40 anos de atraso. Sim. Então é melhor que as pessoas vejam o nível mental de cada político, o que ele tem contribuído para a sua cidade, né? E votar corretamente, parar com essa situação
de se desvalorizar em troca de migalhas, né? Porque tem político que faz isso até hoje na nossa cidade. Ele fragmenta a dignidade das pessoas pegando na necessidade, dando uma cesta básica, um favorzinho pessoal, e aí a pessoa fala, ai, como ele é bom, e não é nada disso, sabe? Exatamente. Tem que estar bem atento a esse nosso, porque ano que vem, né? Ano que vem temos eleição. Então as pessoas elas têm que ver tudo que aconteceu, ver o que é coerente, né? Exatamente, ver o que a gente passou com bases políticas que predominaram por tanto tempo, ver como que a cidade evoluiu, né? Nosso asfalto da Guardinha, levando dignidade para o nosso querido distrito, né? Agora terminando, a gente tem a possibilidade de começar com o nosso condomínio Cachoeira, fazer ali o asfalto daquela estrada que o pessoal sofre tanto, sabe? Então tem muita coisa a se fazer, tem a canalização do Murumbi, né? Que também uma situação ali de saneamento básico, pegar aquele terreno gigante, né, aquela área institucional e transformar num campo de futebol para levar esporte para meninada, né? Então tem muita coisa boa para acontecer. Exatamente. Ou você, um esporte adota uma criança ou um traficante adota ela, né? Oh meu Deus, chega dói no coração a gente ouvir isso, mas é a pura verdade. Pois é, a pura verdade. O nosso querido irmão o Ricardo Chaves, ele pede para perguntar para o senhor, vereador, sobre a zona rural, para ele olhar para nossos produtores rurais no escoamento da safra de café e as caixas secas nas estradas. As caixas secas é uma legislação, é obrigatório, alguns proprietários eles intervêm no sentido de atrapalhar, sabe? Mas se tiver até algum problema que ele queira me passar sobre a situação, porque nossas estradas rurais, quando tem muita chuva, fica, né, indigno atravessar, fica impossível mesmo. A gente passou um período de muita chuva. Eu nunca vi um período, assim, um ano de tanta chuva demasiada como aconteceu. E quando está muito seco tem um problema da areia, o carro não vai nem para frente nem para trás. Então a gente precisa dar a devida atenção para as estradas rurais. Se hoje a gente tem um alimento na nossa zona urbana, a gente depende desses produtores. Então é louvável o trabalho deles. E até me antecipo, se ele quiser mandar no meu contato o problema que ele está tendo para a gente poder estar direcionando para o nosso Obras, né? Sim. Ele pode ficar à vontade, que meu telefone está à disposição dele, ou me procurando na Câmara também. Tá, vou passar para ele. O Ricardo, ele é nosso ouvinte assíduo. Um abração, Ricardo. Onde ele anda escutando a Fiel. Deixa eu ver aqui. O Matheus também, da Serralheria El Shaddai, ele fala também aqui sobre o bairro Belvedere, que sofre também com o cheiro, acho que o senhor falou a respeito. Belvedere, falei. O Belvedere, Sandrinha, a gente precisa levar a administração para lá. E a gente acabou de falar para as pessoas olharem bem o que aconteceu, né, nesse mandato. Estamos levando uma escola para lá. O que é a intenção? Infelizmente, para a gente fazer acessibilidade com uma passarela do bairro para a parte de cima da cidade, a gente depende de boa vontade de alguns deputados. E deputado tem alguns que eu acho que eu só vejo eles na época de eleição mesmo, infelizmente. E esses recursos, sabe, para a dignidade do povo deveriam ser prioridade, os anseios do povo. Então o que a gente está fazendo? Levando toda a estrutura para o bairro Belvedere. É lógico que a gente está começando do zero, a gente está começando sobre o alicerce, mas está ali se construindo uma unidade de ensino, a necessidade de um posto de saúde, né, de levar a saúde para lá, urbanizar o local, ver aquela palhaçada que aconteceu nas casas populares, onde pessoas egoístas, gananciosas, que não precisaram, pegaram casas populares, estão desabitadas, está na justiça, sabe? Tem terreno sujo para todo lado lá, o asfalto foi feito, não é de boa qualidade. Eu conheço todos os problemas do Belvedere, porém a gente leva um tempo para acertar, mas a gente está com muita boa vontade e eu tenho um apreço muito grande pelas pessoas do Belvedere. O bom é isso, saber que eu sou bem compromisso, porque uma hora a solução chega. Está chegando, né? Acredito que esse ano ainda a gente já começa a poder fazer a inauguração dessas unidades de ensino, em que as pessoas do Belvedere não vão poder percorrer uma longa distância, correr risco na rodovia, para poder estar levando a sua criança na escola, vai poder abrigar ali no seu bairro, em frente à sua casa, né? Maravilha. Ô vereador, e a respeito da cidade industrial, não sei se a gente já falou sobre isso. Cidade industrial. O que acontece na cidade industrial, Sandrinha?
A cidade industrial, assim como o Belvedere, assim como Itamaraty, assim como o Riviera, assim como o Alto Bela Vista, né, o Village, são bairros do outro lado do asfalto. Outrora, eles eram esquecidos. A gente está fazendo de tudo mesmo para levar dignidade para esse pessoal. Tanto é que a gente está centralizando ali uma unidade de ensino, uma creche, uma CEMEI, ali no Alto Bela Vista, entre o Alto Bela Vista e o Cidade Industrial. Eu já estava feliz, a gente tem uma rua de terra em frente ao córrego Colapa ali. E a gente precisa urbanizar aquele local. As crianças elas estavam atravessando na rodovia para poder chegar na escola, um perigo iminente, sabe? Com certeza. E aí eu estava super feliz. Aí anunciou-se a demanda de duplicar a rodovia ali para trazer desenvolvimento e tal. Mas como eu te disse, o meu poder como vereador é limitado. Sim. Mas eu não vou deixar de usar a minha maior arma, que é o microfone para cobrar, né? E aí deputado vem, faz aquele populismo, faz 10 anos e eu voltei e tal, e esse deputado sumiu, sabe? Sim. Ele tá fazendo a obra de duplicação sem nenhum braço de acessibilidade para o Cidade Industrial. Isso foi prometido e não está sendo cumprido até agora. Sim. O que acontece? Questão de logística, o pessoal do Cidade Industrial, para sair do seu bairro, tem que ir até o bairro Itamaraty, até lá no outro trevo. Então, como que vai fazer com essas pessoas? Como, Sandra, que você pensa em desenvolvimento sem ter empatia, sem pensar na dignidade daquelas pessoas? Tem pessoas idosas, como que elas vão buscar o recurso de saúde? Como que elas vão buscar o seu alimento ali, sabe? Então é muito triste, eu estou cobrando, eu estou junto com o coordenador de obras do local, estou cobrando praticamente toda semana essa acessibilidade, porque é o que eu falei, na hora de fazer o populismo e mostrar o desenvolvimento, o deputado aparece, na hora de pegar e representar o teu povo, todo mundo some. Mas o pessoal pode ficar tranquilo, que eu estou correndo atrás e não vou desistir. Acredito que seja a mesma intenção do nosso prefeito também, de não desamparar aquela vila, aquele bairro. Eu morei no Cidade Industrial e em frente ao córrego, diga-se de passagem, conheço todos os problemas e temos já um planejamento para urbanizar uma área ali com uma praça para poder colocar ali aparelhos de ginástica, colocar ali um playground para as crianças, sabe? Sim. É o que eu te falei, esses bairros foram literalmente esquecidos e a gente precisa levar a administração até eles. E a questão da alça, da acessibilidade, eu estou cobrando, sabe, firmemente para não passar na inércia, porque depois que eles fazem ali, eles não voltam mais. Sim. Olha só, a Lucinela fala assim, que bom, vereador, que vocês vão asfaltar a estrada do condomínio Cachoeira. Meu irmão mora lá e é muita poeira e acaba com os pneus do carro. Minha sobrinha mora no Belvedere e os filhos dela também estudam na Vila Formosa. É longe e é perigoso. Precisavam uma escola e uma creche urgente lá no Belvedere. Tá vendo? Todas essas situações são as que eu estou explanando, né? A gente está levando Sandra, eu não consigo entender, sabe? A cadeira de um legislador, de um prefeito, né? Eu acho que é até bíblico, né? Quando as pessoas te dão, entre aspas, o poder para que você consiga ser líder, né? Sim. E resolver os problemas. Eu não entendo como que a cidade foi crescendo e eles não pensaram nesses pais, né? Sim. Que tem que trabalhar para o sustento da família e ainda tem que percorrer esses quilômetros para levar a sua criança para buscar o ensino, para buscar o estudo, né? Graças a Deus a gente está construindo. Eu falo a gente, legislativo e executivo, porque a gente está convergente, né? Os recursos e tal, a gente sempre faz questão de aprovar sem interstício de tempo, sabe? Então a gente está aí construindo uma unidade na Diamantina, né? Sim. Porque na Diamantina também carece, Diamantina, São Sebastião, carece de administração, no Belvedere e no Alto Bela Vista. Olha que maravilha a hora que tudo isso estiver instalado. E essas pessoas anteriores não tiveram um trato de imaginar que a cidade cresceu e precisava dessas unidades de ensino. É muito triste isso, sabe? É muito sacrificado para quem... Exatamente. É muito sacrificado.
A vida por si já é difícil, né? E se tiver uma situação dessa Pois de é. sacrifício, fica mais complicado ainda. Exatamente. Bom, vereador, nós cumprimos toda a pauta aqui. Fico feliz, fico Muita feliz. coisa, né? Eu espero ter Tá esclarecido. todo mundo muito feliz aqui com as suas respostas. Espero que com a sua tenha esclarecido, preocupação. pessoal. E como eu falei para o senhor, sempre que quiser, as portas da feira estão abertas. É só dizer, ó, posso ir hoje, posso ir amanhã, só para a gente se organizar. Tá certo? Tá certo, Mas Sandrinha. eu lhe agradeço muito, vereador, pela sua simplicidade, pelo seu carinho de poder vir aqui quando a gente sempre convida, né? E dizer mais uma vez, reforçar que as portas estão abertas, porque a nossa intenção é isso, é o povo ser atendido, o povo está sendo ouvido, né? Porque a gente sabe que quando chega na época da política, todo mundo fica bonitinho. Exatamente. E eu tenho As essa maquiagens, tranquilidade. né? Exatamente. Eu tenho essa tranquilidade, Sandrinha, porque eu trabalhei os 4 anos. Sim. Eu tenho, assim, não serve para ferir tudo que eu fiz, mas dá para ter uma noção. Eu tenho meu portfólio, que são minhas redes sociais, tá? Sim. Até peço permissão para vocês, À vontade, pessoal. à vontade. Quiser entrar nas minhas redes, né? Bijuliano Reis, vereador, né? No Facebook e no Instagram. Lá eu coloco pequenos vídeos de algumas intervenções de projetos meus. É interessante as pessoas já buscarem agora o que seu vereador faz, por isso que eu digo que eu tenho a Sim. tranquilidade de dizer que eu trabalhei os 4 anos, que não vou aparecer só de paraquedas no ano É a da sensação política. de missão cumprida. Missão né, vereador? cumprida, até porque eu tenho meus filhinhos pequenos, eu tenho os gêmeos, os bijuzinhos, né? E eles têm 6 aninhos de idade. Lá na frente, quando eles tiverem mais noção, eles vão falar, nossa, meu pai foi político na cidade, deixa eu ver o que ele fez. Eles vão ter orgulho do pai dele. E espero que a população também tenha, sabe? Sim. E de peito aberto, eu não tenho problema em responder nenhuma pergunta. Eu tô deixando o meu legado, sabe? Sim. Espero que seja um pouco maior, né? Que eu acho que eu tenho um futuro aí bem profícuo Sim. nesse segmento. E fico à disposição de toda a população e te agradeço demais, Sandra. Isso aqui que você faz, olha o tempo que a gente está. A gente está exatamente há 46 minutos explanando os trabalhos, né? Sim. E 46 minutos falando de trabalho não é para qualquer um, não. Já fico mais orgulhoso, modéstia à parte, né? E você presta aqui a sua prestação de serviço, a sua utilidade pública para as pessoas é imensurável. A importância que temos aqui na Fiel FM. Então, eu te agradeço demais mesmo por tudo que você tem feito aí por mim, nessa minha estadia aqui, sempre me dando essa oportunidade. Mas eu fico muito feliz, eu vejo em você assim, uma transparência, uma simplicidade, isso é muito bom, né? Quando você falava até de uma questão bíblica, existe um versículo que diz assim, aquele que tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, já está pecando. Exatamente. Ninguém né, vai deixar de fazer o bem, né? Sim, vai deixar de sim. fazer o bem. É o que eu falo não custa nada. Não adianta, Sandra. É igual, até uma crítica que eu faço de uma opinião minha, e minha opinião nada vai mudar, sabe? Sim. Porque eu sou bem firme no meu posicionamento. Não adianta nada, até num estado laico a gente respeita, mas antes de começar uma sessão da Câmara, todo mundo levanta a mãozinha e põe a mão no coração e tal, e faz sua oração. Mas depois, sabe, nos bastidores, a coisa é tão cruel, sabe? Sim. Tem tanta... Eu entrei numa política com o coração onde eu tinha que entrar com o estômago forte, sabe? Sim. Porque aí fala tanta asneira nos bastidores, mas liga a câmera na cara da pessoa, a pessoa vira um anjo, sabe? Sim. Celestial. Aí as pessoas falam, nossa, você não tem religião? Eu falo, não, eu acredito em Deus. Deus é a entidade que vai mensurar a sua dor, que vai te ajudar no teu momento mais difícil. Isso basta, não adianta nada você da boca para fora rezar, falar que lê a Bíblia, falar que é cristão e, por exemplo, bater em mulher, fazer coisas erradas, sabe? Pegar a pessoa ali que tem a situação de dignidade um pouco abaixo, né? Que tem escassez de recursos e fidelizar ela. Então é muito triste essa situação. Então eu prefiro ser desse jeito, assim que meu pai me ensinou, assim que meu pai me criou, na humildade dele, sendo um lavrador, e é isso que eu vou passar para os meus filhos, né? Glória a Deus por isso. Na realidade, o que você falou, vereador, tudo isso não passa assim, é coisas do ser humano, né?
independente de qualquer religião, o ser humano é assim. Infelizmente. Agora que a gente tem vergonha de quando a pessoa usa essa maquiagem toda. Deus que me livre, né? Sandrinha. Ainda mais quando está recebendo para fazer aquilo para que foi chamado. Então, mas graças a Deus que não engana as pessoas, sabe? As o pessoas tempo já passou do engano. Esse poder de eloquência, sabe? De eu poder olhar nos olhos da pessoa e falar com o peito aberto, falar transparente, sem pestanejar, falar, eu não tenho pauta nenhuma, não tem nada segurando aqui, eu falo tranquilamente, coração aberto. Isso não é para qualquer um, sabe? E a pessoa que mente, ela tem trejeitos que não engana mais o povo, sabe? Sim. E tomara que seja assim. Bom, gente querida, mais uma vez, meu querido vereador, obrigado pela sua presença. Obrigado. Foi um prazer enorme ter o senhor aqui. Uma autoridade que a gente tem orgulho de ter aqui em Paraíso. Obrigado. Tá? Que o Senhor te abençoe, te dê muitos anos de vida, te dê muita sabedoria. Porque sabedoria é tudo na nossa vida, né? É o conhecimento. A gente tem que pedir a Deus sabedoria, que a sabedoria vem do alto, o conhecimento vem dos livros, né? E você nota que você tem tudo isso pedindo, né? Para poder lidar com pessoas menos favorecidas e sempre pensando nas pessoas que estão precisando realmente de uma atitude, de uma mudança de vida. E vocês, queridos ouvintes, obrigado por essa paciência de estar com a gente aí ouvindo. A gente agora vai encerrar a nossa entrevista, agradecendo mais uma vez o nosso vereador, se quiser falar mais alguma coisa. Não, só agradecer mesmo, reiterar meus agradecimentos e muito obrigado por tudo que você faz pela nossa comunidade, Sandrinha. Sua rádio é essencial para os paraisenses aqui. Amém. Obrigado. A gente fica muito grato. Bom, gente, vamos ouvir um louvorzinho e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá.